Muito bem, meus amigos, após o intervalo, nós estamos de volta aqui com o Sinop no Ar desta sexta-feira e o Sinop no Ar é o primeiro programa e a TV Capital é a primeira TV a fazer a entrevista com o designer 3D Cícero Moraes. Cícero está aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, viu, Cícero, pela honra de você estar aqui. É a primeira entrevista que você concede a uma televisão de Sinop e é um programa após o seu retorno de Pádua, na Itália. E eu estou, inclusive, aqui com o Jornal Capital, né? Sendo abastecido pelo jornalista Jamerson Mileski. Você foi o responsável com a Mari Bueno de reconstruir a face de Santo Antônio, padroeiro de Sinop, a Mari na pintura e você no design. Prazer em tê-lo aqui, Cícero, tudo bem? Retornou da Itália, lá você deixou o busto original, oficial, e você trouxe a réplica para cá. E o mundo inteiro está falando de você, rapaz. Parabéns, você é um orgulho de Sinop, um orgulho do Brasil. O mundo está falando do Cícero Moraes. Como é que você está vivendo esse momento? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder voltar aqui para a cidade e conceder uma entrevista. Bastante contente, não só por um nome profissional projetado, mas o nome da nossa cidade também chegando aí aos 4 cantos do planeta, por que não? Eu vi você postando no Facebook, você dizia o seguinte, na sua página do Facebook: poxa vida, estou encantado, minha vida está uma loucura. Você já imaginou o que está acontecendo com você na sua vida, na da Mari, na sua principalmente, com essa sua ida para a Itália, a imprensa do mundo inteiro lhe assediando, divulgando esse trabalho de vocês, Cícero? Então, é uma situação bastante interessante e que o que eu tirei de mais importante, a lição mais importante é justamente trabalhar com vários campos diferentes do saber, tecnologia, ciência, arte, a própria religiosidade e todas as pessoas se respeitando. Às vezes a gente pensa muito em projetar o próprio nome, mas esse foi um evento que fez com que muitas pessoas se projetassem, e não apenas pessoas, mas também instituições de ensino e instituições tecnológicas a nível de Brasil e inclusive a própria Itália, o museu que a gente trabalhou, o Centro de Estudos Antonianos, também tiveram uma notoriedade interessante, que projetou o trabalho deles e fez com que todos fossem beneficiados com essa situação da reconstrução facial de Santo Antônio. Cícero, nós já conversamos, eu fiz uma matéria contigo, poucos dias antes de você viajar para Pádua, na Itália, para levar aí o busto original, não é verdade? E conforme a gente vai conversando aqui, a nossa produção vai jogando as imagens aí e tal, o Éder Seger, o Wagner Baú, a nossa equipe. Sim. Vamos recomeçar. Como começou tudo isso? Como foi o princípio de tudo, de reconstruir a face de Santo Antônio? Como foi o início de tudo? Está aí, né, dando o que falar, está na boca do povo do mundo inteiro. Inicialmente, eu moro em Sinop desde 87, não sou formado oficialmente numa faculdade de computação gráfica, de computação num contexto mais geral, mas felizmente temos a internet que permite que a gente tenha acesso ao conhecimento sem que você precise estar numa sala de aula com professores ensinando aquela matéria naquele momento. Ao entrar em contato com conhecimento desenvolvido por uma instituição italiana e uma empresa chamada Architeam, da Itália, formada por arqueólogos e antropólogos, eu tive acesso à tecnologia de fazer reconstrução, digitalização de objetos através de fotografias. Utilizei esse conhecimento deles e respondi ao pessoal, agradecendo a eles pela oportunidade de passarem esse conhecimento, mandando meu site para eles. Eles se interessaram pelos trabalhos e solicitaram um orçamento inicialmente para a reconstrução de um castelo. Fiz essa reconstrução, eles gostaram e eles tiveram a ideia, depois que viram que eu faço reconstruções faciais, que é num âmbito mais humano, de fazer uma mostra voltada à evolução humana e a figuras históricas da cidade de Pádua. E fui contratado, né? Eles fecharam 23 reconstruções no total e logo a primeira reconstrução eles me enviaram um crânio, mas não falaram de quem se tratava, simplesmente falavam que era de um homem branco, caucasiano, de 30 a 40 anos, europeu, evidentemente, e eu fiz a reconstrução. Assim que eu terminei, eles falaram que se tratava de Santo Antônio. Então não houve nenhum viés
psicológico nem religioso. Eu não sabia de quem se tratava, simplesmente fiz uma reconstrução, executei um trabalho e quando eu vi que era Santo Antônio, vendo que era o padroeiro aqui da cidade de Sinop, vendo que era o santo que deu nome ao hospital que eu nasci, em Chapecó, vendo que era o santo que deu nome ao meu avô, né, Antônio Pagliari, que foi o nome em homenagem a ele, e até ao desenvolvedor inicial do programa que eu usei para fazer a reconstrução dele, eu não poderia deixar de fazer essa promoção, né, não só da figura religiosa, mas também das tecnologias que foram utilizadas. Inicialmente, o nosso objetivo maior era fazer com que as pessoas se inteirassem de como foi feita essa reconstrução e, mais importante do que isso, tivessem acesso às ferramentas que foram utilizadas, ou seja, se uma pessoa quiser fazer esse mesmo trabalho, ela pode fazer, porque é só entrar no nosso site, estudar um pouquinho lá e, enfim, qualquer indivíduo que tenha o desejo de reproduzir o que a gente fez, tem total liberdade e tem total acesso às ferramentas. Inclusive o Jornal Capital de 11 de junho, agora de junho, 11 de junho, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma matéria muito bacana feita pela equipe do Jornal Capital, né? o jornalista, o Jamerson Mileski, a gente vai mostrar já já. E aqui tem um dos trechos da matéria muito bacana do Jamerson e da sua equipe. Fiéis, estudiosos e curiosos de todo mundo já podem olhar o verdadeiro semblante de Santo Antônio de Pádua. 783 anos depois de sua morte, o frade franciscano foi trazido de volta pelas mãos de um sinopense. É bacana ouvir isso, né? Orgulho, sem dúvida, né? Sem dúvida. E Santo Antônio morreu há 783 anos atrás, né? Exatamente. Qual que era o verdadeiro nome de Santo Antônio? Eu até falei aqui de Santo Antônio. Fernando Martins de Bulhões, o nome dele. E ele morreu jovem, né? Morreu jovem, 35, 36 anos. Não se sabe a certa idade dele, porque naquela época havia uma dificuldade de registro, né? Mas ele morreu jovem. Para os padrões de hoje, bastante jovem. Agora, a gente olhando aqui, a técnica empregada por Cícero é tão precisa que em outros trabalhos feitos anteriormente, utilizando os mesmos protocolos, foram reconstruídas faces de pessoas vivas, tendo como base apenas tomografias. O resultado final da reconstrução sempre foi similar ao rosto real. Impressionante, né, Cícero? Sim, é porque para a gente poder fazer a validação que nós chamamos, as imagens da reconstrução, né? que as validações, nós precisamos fazer testes com pessoas vivas. Então fizemos testes com mais ou menos 12 pessoas, tomografias que nós tínhamos, ou a tomografia completa da face posteriormente, ou fotos do indivíduo. E fomos bastante bem sucedidos nessas reconstruções. Ou seja, é impossível que alguém veja como era Santo Antônio, porque não existia um registro daquela época da imagem precisa dele. Mas nós temos, pelas evidências, o que a gente fez, a reconstrução que a gente fez é bastante fiel à forma do rosto dele, como ele era em vida. Este busto de Santo Antônio, que é o padroeiro de Sinop, você trouxe uma réplica lá de Pádua, na Itália, e a outra está lá. Vai ficar lá para sempre, e esta aqui em Sinop também vai ficar por tempo indeterminado? Como é que... Então, tem uma história muito interessante que envolve uma artista sinopense, a Mari Bueno, e nós chamamos nos bastidores de o busto que não voltou, porque nós recebemos dois bustos do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, um parceiro nosso nessa pesquisa toda, que viabilizou a impressão 3D. O que é a impressão 3D? Grosso modo, nós pegamos um objeto que estava no campo virtual e trouxemos ele para o mundo real. Nós reconstruímos através de uma impressora que faz face a face, camada a camada, e depois de 1.536 camadas construídas, nós tivemos o busto em nossas mãos em tamanho real. Um desses bustos apresentou um problema nas cores, um lado dele ficou um pouco mais escuro, e inicialmente a gente ia utilizar esse busto para demonstrações em palestras. Mas sabendo que esse busto ele não ia ser entregue para uma diocese ou para uma igreja, eu conversei com o pessoal do Centro de Tecnologia Renato Archer e pedi a eles se seria possível eles doarem aqui para Sinop esse busto. E, posteriormente, conversei assim que eles deram a resposta afirmativa, conversei com a Mari Bueno, pedindo para ela se havia o interesse dela utilizar o estilo dela, a arte dela, sobre essa impressão 3D para retocar e resolver o problema das cores não homogêneas. Ela prontamente aceitou, a gente ficou bastante contente, que é uma artista que dispensa comentários, é excelente, conhecida não só a nível
estadual, mas no Brasil e do mundo, né, com mostras inclusive lá na Europa. E assim que ela aceitou, ela fez a pintura. Inicialmente nós íamos levar esse busto pintado apenas para que as pessoas lá de Pádua, os frates, abençoassem o busto, para que a gente trouxesse e presenteasse a Diocese de Sinop. E levamos esse busto pintado pela Mari Bueno e o busto que originalmente ficaria lá. Só que quando o busto da Mari Bueno foi apresentado, as pessoas se encantaram por ele e eu falo que infelizmente para Sinop, mas felizmente para o mundo, ele ficou lá em Pádua e é o busto que várias TVs, vários websites cobriram como o busto oficial que está sendo mostrado e que está presente, que está lá dentro da Basílica de Pádua, onde está o corpo de Santo Antônio. A gente está mostrando exatamente essas imagens. Esse é o momento. Esse é o momento histórico. Isso, esse é o momento para você, para nós brasileiros, para o Brasil Isso, e para o mundo, né? O exatamente. momento sendo revelado. Vocês podem ver que ao fundo ali tem a imagem, a pintura da Mari Bueno no painel. E esse busto que foi revelado é o busto que foi pintado por ela. Foi um trabalho magnífico. E eu vou falar para vocês que eu quase fiquei cego de tanto flash que o pessoal tirou do trabalho. Agora é o seguinte, você reconstruiu a face de Santo Antônio. Você fez vários trabalhos. Esse foi o primeiro grande trabalho seu. Claro, você pode até me confirmar aí, eu acho que não tenho dúvidas, é o primeiro de muitos que virão, né? Este é o pontapé inicial de uma grande trajetória do Cícero e da própria Mari também? Imagino que sim. É que esse trabalho do Santo Antônio, cientificamente falando, ele não difere dos outros. Que quando a gente trabalha com metodologias, qualquer pessoa que faz uma reconstrução, o nível científico é o mesmo. Tanto que do Santo Antônio não teve nada de exclusivo, nada de novo. A gente simplesmente aplicou o que já havíamos desenvolvido. Mas o que há de especial nessa obra? Mexe com muitas pessoas, mexe com a história, mexe com o campo religioso, mas também mexe com o desenvolvimento de uma região. Por exemplo, Sinop, ela foi fundamentada, ela foi alicerçada sobre a fé, sobre a história da fé dos pioneiros que estiveram aqui. Então, mostrar essa reconstrução, apresentar, é também falar um pouco da história da nossa cidade e também das preces, da confiança, do ascetismo das pessoas, principalmente dos católicos, evidentemente. Bom, a gente volta a mostrar as imagens de Pádua, vimos aí, né? Depois da reconstrução da face de Santo Antônio, o santo casamenteiro, o padroeiro de Sinop. Se estou vendo aqui, né? Também é o seguinte, essa matéria do Jornal Capital, o seguinte, Cícero mantém segredo, mas deixou escapar, revelou em primeira mão o Jornal Capital, uma das faces que serão reconstruídas agora, né? Próximo trabalho. Cícero trará a vida de Francesco Petrarca, deve ser isso, famoso poeta italiano. É isso mesmo? É o próximo trabalho seu? Na verdade, já foi feito, já foi executado, e aqui no Brasil o pessoal não conhece muito Petrarca, mas lá na Itália ele está ao lado de Dante e de Boccaccio, dois grandes poetas. O Petrarca é tido como pai do humanismo, é o criador do soneto, que foi usado com maestria pelo Vinícius de Moraes, e também ele é tido como pai do montanhismo. É muito curioso, mas ele fez a primeira obra que falava de montanhismo. E o termo Idade das Trevas, para a Idade Média, foi cunhado por ele. Ou seja, aí a gente já sai um pouco do campo religioso, apesar de ele ter sido um religioso, e vai mais para um campo de humanismo. As pessoas que, inclusive, houveram algumas críticas pelo fato do Santo Antônio ser uma figura religiosa, tem pessoas que não participam da religião e acabam não gostando muito da ideia. Eu imagino assim, que a gente sempre tem que respeitar todos os campos. Mas as pessoas que, de repente, não apreciaram muito o trabalho do Santo Antônio, agora não tem mais desculpa, porque a gente está falando do humanismo mais geral, partindo, inclusive, dentro da Igreja Católica. Agora, a gente falando em santos, né? O Brasil, ele é o país mais católico do mundo, praticamente, né? Mesmo com o crescimento né? Temos várias religiões e cada um com a sua cultura, a gente tem todo o respeito, né? A gente sempre diz que Deus é um só, a cultura que muda, o jeito de rezar, de orar, mas, enfim, depois de reconstruir a face de Santo Antônio, você pensa em reconstruir a face de outro santo? Já tem em mente? Não? Como é que é? Já essa sua ida para Pádua, ainda lá para Roma, para o Vaticano, enfim, o pessoal já falou, olha, agora começa
a trabalhar, vamos reconstruir Santo Tal. Como é que está? Na verdade, sim, eu fui só para Pádua e Veneza, não fui lá para Roma, não. Não foi para Roma, não. Não tive o prazer ainda, mas gostaria muito. Mas pode ir? Olha, se chamarem eu vou com todo prazer. Claro. Mas assim, quanto aos santos, é o que eu digo sempre, se alguém chegar com um crânio para mim, não importa de quem seja, eu vou reconstruir com todo o rigor científico e com todo o prazer laboral. Lá em Pádua, quando nós estivemos em Pádua, eu visitei outras igrejas e dentro da cidade de Pádua já tem outros santos que há possibilidade de ser feitas algumas reconstruções. E nós já estamos trabalhando nisso, até porque quando você trabalha com uma imagem icônica, com uma imagem histórica, a notoriedade é maior e o nosso objetivo não é notoriedade midiática no contexto do nosso trabalho ou da nossa face aparecer em todos os jornais, mas justamente das pessoas que lerem se interessarem pela técnica e poder replicar essa técnica que a gente desenvolveu com softwares, com programas que além deles serem gratuitos também são abertos, ou seja, se você tiver desejo de trabalhar com isso, você pode acessar sem pagar custo nenhum, pode acessar esses softwares. E se você tiver conhecimento de informática, você for um programador, não só você pode acessar e baixar, como também você pode manipular o código desse programa. Então é um movimento bastante interessante que a gente está tentando agregar o maior número de pessoas possível. Bacana, viu, Cícero? De verdade, olha, parabéns para você, para Mari Bueno. Sempre digo que Sinop é a terra dos grandes talentos, né? Você tem um dom maravilhoso. Obrigado. Que Deus lhe deu. E quero agradecer a sua presença aqui no Sinop no Ar, por nos conceder, por nos dar esse privilégio, né? Estou sendo o primeiro, estou sendo esse privilégio de fazer a primeira entrevista após o seu retorno, né? É lá de Pádua, na Itália. Lá está a face original de Santo Antônio, né? Trouxe a réplica para cá. Eu não tenho certeza que você é bom, você é competente. Se já estava bom, vai ser melhor ainda, viu, Cícero? Novos caminhos, né, já estão abrindo para você aí, para a própria Mari Bueno. Muito sucesso, viu, Cícero? Obrigado pela presença. Inclusive, essa entrevista nossa vai estar disponibilizada, viu, meus amigos, no Facebook, né, vai estar no Facebook, no YouTube. Só você clicar lá, a gente vai estar divulgando, vamos estar mostrando aqui também para o Brasil e o mundo compartilhar esse bate-papo. Cícero, mais uma vez, parabéns. Deus ilumine sempre o seu caminho, da Mari Bueno. Obrigado pela presença e muito sucesso, viu, meu irmão? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, como eu disse. Também agradecer ao Jamerson Mileski, do Jornal Capital, que tem sido um grande camarada. Inclusive, aqui a gente ficou de mostrar aqui, olha isso, só, né? Tá aqui, ó. Não, tá bacana. Eu fiz questão de, sempre que possível, sair em primeira mão nesse jornal que abriu um espaço. O rosto do santo, tá? Abriu um espaço para esse projeto e permitiu que ele fosse conhecido pela população aqui da cidade que eu tanto amo. Muito obrigado. Agora eu vou aqui tomar liberdade, vou te sacanear um pouquinho para a gente fechar. Você está desde 1987 em Sinop. Isso, exatamente. Opa, vida aí, você já casou, não? Ainda não, estou trabalhando. Agora com Santo Antônio, vamos ver se... É por isso que você falou assim, ó, Santo Antônio, eu vou reconstruir a sua face. Mas dá um jeito na minha vida. Mas você não tem nem namorada, Cícero? Não tenho aqui, ó. Você tem? Sim, eu falei, já está encaminhado, vamos ver se vai dar certo agora. Mas a sua namorada, então, está enrolada. Ou ela casa... ou você vai arrumar várias namoradas que agora com a reconstrução do rosto do santo. Não, eu tenho dois outros caminhos, ou ela casa ou ela casa. Mas agora com a reconstrução do rosto do santo ela vai casar. Tomara. Obrigado, leva um abraço para a Mari, para toda a sua equipe, viu? Obrigadão. Obrigadão a vocês e todo mundo que está assistindo aí. Conversei aqui no Sinop no Ar desta sexta-feira, bate-papo muito bacana, especial, com este cara, que me permite... sinopense praticamente, chegou aqui em 1987, eu cheguei em 83, Cícero Moraes, guarde bem esse nome, aliás, já é sucesso no Brasil e no mundo, essa fera, o designer em 3D, responsável por reconstruir a face de Santo Antônio, o padroeiro de Sinop. Gente, grande abraço, obrigado, Cícero, mais uma vez, intervalo, a gente volta já já com as últimas notícias e o esporte para você aqui no Sinop no Ar.